Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Janela Educativa e o nosso tema de hoje é o mestrado em Processos e Manifestações Culturais, que já está na sua quarta edição aqui na Universidade Fevale. E para falarmos então sobre esse assunto, recebemos a coordenadora do curso aqui, professora Juraci Asman Saraiva. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui e poder divulgar esse nosso mestrado, que tem sido muito bem sucedido, ao menos segundo a opinião daqueles que o realizam e daqueles que já saíram do mestrado. Bom, esse mestrado então ele está acontecendo agora a terceira edição e a gente se encaminha então para a quarta edição, né, professora? Exatamente. Basicamente, qual o objeto de estudo então desse mestrado? Bem, o objeto central do mestrado é a cultura e suas manifestações, mas a cultura entendida num sentido amplo. Frequentemente as pessoas confundem arte com cultura. Entretanto, o nosso estuda a cultura como um processo dinâmico que se manifesta das mais diferentes formas na sociedade, seja por meio dos hábitos sociais, seja por meio de ritos, seja por meio de normas, de definições de comportamento, aceitos ou não aceitos. Tudo isso faz parte da cultura. Então, o nosso mestrado se centra na cultura, mostrando como as transformações da sociedade interferem na manifestação dessa cultura. E ele é um mestrado que foi muito bem aceito aí pela sociedade como um todo, os acadêmicos, e ele é o único aqui na região, pelo menos do Vale dos Sinos, que tem essa abordagem, né, professora? Perfeito. Ele é um mestrado interdisciplinar e ele conjuga história, comunicação, literatura e também outras artes. E nesse sentido, ele é um mestrado que traz uma visão muito abrangente para quem o realiza, porque aqueles alunos que vêm da área da comunicação acabam também lidando com temas e com processos de investigação da história, com processo de investigação da literatura e de outras formas artísticas e passam a ter uma compreensão muito mais abrangente da realidade social em que vivemos e, inclusive, desenvolvem uma atitude de aceitação em relação à diversidade, que eu acho que isso é um fator extremamente importante. Começar a compreender e ver o outro como alguém que pode ter suas diferenças em relação àquilo que nós somos, mas que nem por isso deixa de ter os mesmos traços humanos e uma cultura que merece ser respeitada. E por isso, então, esse grande sucesso, então, desse mestrado, né, professora? Sem dúvida. E ele tem um público também bastante abrangente, né? Não só, graduados aí em comunicação, mas como também em história, em letras, enfim, né, professora? Perfeitamente, é. Nós temos atualmente alunos que procedem da área da comunicação, da história, da área das letras, mas também da área do design, da área da administração. Então, ele realmente pelo seu enfoque, ele consegue se tornar atraente para as pessoas que pretendem avançar numa área que é extremamente atual, a questão da cultura, a questão da memória, da identidade. Ela está hoje nas agendas dos diferentes países e de diferentes regiões, exatamente porque na base da identidade se instalam muitos conflitos. Se nós pensarmos, por exemplo, no conflito gerado entre palestinos e árabes, está aqui um conflito de identidade e instalou-se uma cultura de oposição. Então, pensar as questões da cultura a partir da identidade, a partir da diversidade, a partir da memória, como a memória institui essa cultura, esse lastro identitário, é algo extremamente atraente e muito enriquecedor para quem realiza estudos nesse âmbito. E os trabalhos já vêm surgindo aí conforme o mestrado vai avançando, e a gente sabe que são trabalhos até alguns de cunho investigativo, né, professora? Sim, todos eles são de cunho investigativo. Nós temos duas linhas de pesquisa. A primeira chama-se Memória e Identidade, que se dedica exatamente ao estudo da representação das identidades individuais e coletivas e, por vezes, das tensões que essas identidades estabelecem. A segunda linha chama-se Linguagens e Processos Comunicacionais e ela investiga a forma como se instituem os processos de comunicação e como as diferentes identidades são representadas nas mídias e também como os avanços tecnológicos hoje interferem na concepção da cultura
e das identidades. Inclusive, tivemos uma publicação aí um tempo atrás que reuniu alguns desses trabalhos, né, professora? Sem sombra, é excelente, foi muito bom tu teres lembrado. Nós publicamos um livro com trabalhos de alunos do mestrado. Esse livro contou com o apoio da CAPES para sua publicação e se chama Processos Culturais e Suas Manifestações. Ele traz trabalhos que têm por base, por exemplo, a tecnologia da informação, a questão digital hoje, como está posta, e como ela contribui para instituir a representação de identidades. Há também um trabalho voltado para o próprio futebol, como elemento que instaura traços identitários. Um outro trabalho trata da questão da cultura popular e como essa cultura é representativa de determinado local, de determinada região, como manifestação da cultura. Ok, então, professora, muito obrigado pela sua presença. Parabéns, então, pelo mestrado e que essa quarta edição seja um sucesso como vem sendo aí as anteriores. Eu gostaria de destacar também que o mestrado é bem sucedido também porque ele tem bolsas de órgãos de fomento, o que possibilita alunos realizarem o curso sem terem que investir eles pessoalmente, né? E também, por isso, o próprio mestrado tem uma excelente produção dos alunos, porque eles acabam tendo tempo para se dedicar, escrever artigos, participar de congressos. E quero lembrar, então, que as inscrições se estendem até o dia 11 de novembro. 11 de novembro, e nós estamos abertos a recebê-los. Ok, então, muito obrigado, professora. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Lembrando, então, o edital ele já está aberto, as inscrições iniciaram no dia 1º de outubro e se estendem, então, até o dia 11 de novembro. Mais informações podem ser obtidas através do site fevale.br/pós. Eu me despeço por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.